Meus irmãos, minhas irmãs, esse trecho do Santo Evangelho que nós hoje meditamos aqui na igreja é o início do capítulo 20 do Evangelho segundo São Mateus. E é um texto que tem uma coisa muito interessante a nos falar, a nos exortar. O tempo de Deus não é o tempo do homem. O tempo do homem não é o tempo de Deus. E aqui, com essa parábola que nosso Senhor conta, nosso Senhor deixa muito claro que o Senhor do tempo é Ele, que o tempo não nos pertence. O contexto dessa parábola é um contexto muito simples. Hoje a gente sabe que nos grandes centros, quando se quer arranjar um emprego, se coloca um currículo nas empresas, se coloca anúncio, pelo menos há alguns anos atrás, no jornal, se procura uma agência de emprego que vai intermediar. Mas naquela época, quando alguém necessitava de trabalho, quando alguém precisava trabalhar, ia para a praça e já existia o lugar dos trabalhadores irem para lá. Estavam lá na praça e quem queria encontrar funcionário ia na praça e contratava as pessoas. Esse é o contexto. Nosso Senhor aqui, Ele pega essa situação como uma imagem e coloca essa imagem para os discípulos. O patrão é Deus, isso aqui é muito claro. O patrão é Deus. Os trabalhadores são os homens. E o decurso de um dia é a nossa vida. E aqui é um texto grande, mas de fácil compreensão. Nosso Senhor vai chamando alguns logo no início da vida, bem de madrugada. Eu gosto aqui de imaginar que essa madrugada aqui são aqueles que estão no escuro ainda da vida porque não vieram à luz, aqueles que estão no ventre sagrado. Alguns nosso Senhor chama desde o ventre. Assim Jeremias, assim nós cremos nós vocacionados, que somos vaso de eleição. Somos chamados por Deus desde o ventre dos nossos pais a sermos de verdade sacerdotes e pastores do povo de Deus. Outros nosso Senhor vai chamando ao longo da vida. Alguns às 9 horas da manhã. Na meninice, alguns são chamados. E é tão bonito, porque nosso Senhor de verdade chama muitas crianças. Muitas vezes eu me impressiono com a fé das crianças, principalmente quando algumas pedem a confissão, quando vão se confessar para fazerem a primeira Eucaristia. Muitas vezes os adultos não dão muito valor à fé da criança, mas a criança, sendo pura, que de verdade são, tem uma fé muitas vezes muito mais profunda que muitos pais, tanto que muitas vezes eu peço aos pais: ensinem os vossos filhos a rezarem, e quando estiverem precisando de algo,
exortem os vossos filhos a pedirem a Deus, porque o coração de uma criança atrai nosso Senhor. O coração de uma criança atrai Deus. Deus é atraído pelo coração da criança, porque a criança não tem pecados, porque a criança é pura, porque a criança é dócil, porque a criança não tem malícia. Outros, nosso Senhor vai chamando no começo, na adolescência, e como que para proteger da maldade do mundo, para que não se perca, o Senhor vai atraindo alguns adolescentes para o seu serviço, para o encontro pessoal com Ele. E muitos adolescentes de verdade não vivem a corrupção, não se perdem. Muitos vivem uma fé com muita responsabilidade. E quanto testemunho eu recebo de pais que me falam a consciência cristã dos filhos adolescentes. Outros são chamados na juventude, já passaram da adolescência, agora são jovens e são chamados por Deus para o santo serviço. E outros são chamados já perto do fim do dia, perto do fim da vida, já na maturidade da vida. Outros já na velhice. Mas Deus nosso Senhor atrai a todos. Deus nosso Senhor chama a todos, desde o ventre, passando pelas crianças, pelos adolescentes, pelos jovens, pelos maduros e também pelos provectos, pelos mais velhos. Só que todos os que o Senhor chama, os do ventre, as crianças, os adolescentes, os jovens, os maduros e os provectos, todos eles receberão uma moeda de prata. Ou seja, todos eles receberão a salvação. Não é porque alguém foi chamado enquanto criança que vai ter uma salvação maior, não existe. A salvação daqueles que o Senhor chama enquanto criança é a mesma salvação daqueles que o Senhor chama já na maturidade da vida. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, essa beleza de Deus que chama é impressionante. Essa beleza de Deus que nos atrai, de verdade ela nos toca. E nós somos muitas vezes tentados a não. Nós somos tentados a não Nós somos tentados muitas vezes a não dar valor ao chamamento de Deus. Deus que é bom chama. Santo Agostinho, olhando o seu chamado, Santo Agostinho diz uma coisa tão bonita e impressionante: tenho muito medo do Senhor que passa, chamando e não volta mais atrás. E pode passar e não chamar mais. Ou seja, é preciso que nós respondamos com amor ao chamado de Deus. Na hora que o Senhor, o bom Deus, te chamar, te atrair, seja dócil a Ele. Na hora que o Senhor, o bom Deus, te chamar, responda com amor a Deus e deixe para trás tudo aquilo que te pesa na caminhada e deixe para trás tudo aquilo que Deus te pede, porque Deus que é bom,
sabe o momento que vai te chamar para que você se salve. Deus que é bom, sabe que no momento que vai te chamar, é o melhor momento para que você possa responder com amor ao chamado dele. Oxalá que os cristãos sejam dóceis ao chamado de Deus. Oxalá que os cristãos sejam dóceis a responder com amor ao chamado do Senhor. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, Deus não chama os melhores, e disso nós temos consciência. Deus chama aqueles que Ele quer proteger. Deus chama aqueles que Ele quer salvar. Deus chama aqueles que Ele sabe que tem todas as capacidades do mundo para responder com generosidade ao chamado de Deus. Não tenha medo de responder ao bom Deus. Não tenha medo de responder ao bom Deus quando Ele te chamar, quando Ele te atrair, porque é nesse momento que Deus está te dando a capacidade de você lutar pela sua salvação e ser totalmente encantado, atraído por Ele. Deus nunca chama quem não pode responder. Deus nunca exige de nós aquilo que nós não podemos dar a Ele. Ele só exige aquilo que Ele sabe que nós podemos responder. E assim nós possamos de verdade fazer essa experiência que nos faça chegar aos céus. Que esse patrão bom, que chama a todos, que atrai a todos e a todos concede a salvação, conceda essa salvação a mim como um dom, mas conceda também essa salvação a você como um dom vindo dos céus, como um dom vindo de Deus, para que um dia nós todos possamos nos apossar e alcançar essa salvação e habitarmos em Deus por toda a eternidade. Não tenhamos medo de responder a Deus, não tenhamos medo de ir para os céus, não tenhamos medo de nos converter, porque nós sabemos que não temos residência fixa aqui nesse mundo e que estamos passando e que logo logo haveremos de passar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.